O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, defendeu hoje a PEC dos recursos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Confira como foi na reportagem de Letícia Justus. Para defender a PEC dos recursos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente do Supremo, o ministro César Peluso, usou números e alguns casos para comprovar a crise do judiciário. Entre eles, o do jornalista Pimenta Neves, que começou a cumprir a pena por assassinar a ex-namorada 11 anos depois do crime. Segundo César Peluso, se a proposta já estivesse valendo, o tempo do processo teria sido 2/3 menor. E hoje, ele já poderia estar no regime semiaberto. O presidente do STF afirmou que a morosidade intolerável da justiça gera uma sensação de impunidade e de insegurança na sociedade. O presidente do Supremo lembrou que o judiciário tem 4 instâncias e que qualquer recurso aceito impede o trânsito em julgado. E com isso que a decisão seja cumprida. O ministro César Peluso também afirmou que quem define quando uma decisão pode ser executada é o Código de Processo Civil e não a Constituição. A proposta quer incluir na Carta Magna que para executar uma sentença judicial não seja mais preciso aguardar o julgamento de recursos a tribunais superiores ou ao STF, sem com isso impedir que eles continuem sendo apresentados. A proposta em nada altera o regime básico dos recursos. Os recursos especiais, os recursos extraordinários, os recursos, eventualmente, na área trabalhista, continuarão sendo admissíveis sob os mesmos requisitos e nos mesmos termos do sistema vigente. O sistema é preservado. Não haverá, portanto, impedimento do uso dos recursos. Para o presidente do Supremo, o resultado da mudança será a celeridade. Absolvições e condenações definidas em 2º grau serão cumpridas e o risco de prescrição vai diminuir, assim como a sensação de impunidade. O número de recursos aos tribunais superiores e ao Supremo também vai cair, já que eles não servirão mais para quem quer apenas retardar a decisão. Só recorre quem tem certeza que tem razão. E isto diminuirá brutalmente a sobrecarga de serviço. E vai permitir, portanto, que os eventuais equívocos nas decisões dos tribunais locais e regionais sejam corrigidos rapidamente no âmbito dos mesmíssimos recursos. Para resumir a situação atual da Justiça, o presidente do Supremo usou uma metáfora. Estamos diante de um serviço público representado pela construção de uma usina atômica, com todos os custos que essa construção, a manutenção e o funcionamento dessa usina implica, para atender a milhões de pessoas. Nós chegamos à conclusão que ela só fornece energia elétrica para 10 pessoas. A Comissão de Constituição e Justiça vai realizar mais uma audiência este mês para ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil e um representante da Fundação Getúlio Vargas. Antes do recesso de julho, o relatório deve ser apresentado pelo senador Aloísio Nunes, relator da proposta. Os integrantes da comissão manifestaram apoio à PEC. Todos nós reclamamos da morosidade da justiça brasileira. Se nós temos essa oportunidade, através da PEC 15, de fazermos esse grande debate aqui na Comissão de Constituição, eu quero dar minha contribuição como presidente dela. Uma forma de tornar a justiça mais rápida para o cidadão, quer dizer, alguém pleiteia um direito perante a justiça, deve receber a resposta rapidamente, não pode ser uma coisa que se arraste por muitos anos. Em 96% dos recursos que chegam ao Supremo Tribunal, o Supremo está confirmando a decisão que foi tomada em primeira e segunda instância. Então, tudo isso vai fazer com que nós possamos ter uma justiça mais veloz, que é o grande clamor e a grande reivindicação da população brasileira. As pessoas que hoje não vão a juízo porque acham que os processos são muito demorados, vão passar a ter incentivo para defender os seus direitos em juízo, porque a coisa vai começar a funcionar.